Esta sexta prova do Nacional de Rallys, organizada pelo Futebol Clube do Porto, não trouxe nenhuma novidade ao atual panorama do campeonato. Carlos Bica e Fernando Prata, no integral e 16 válvulas, não tiveram qualquer dificuldade em se imporem nas classificativas da zona de Fafra. Logo no troço inaugural, 12 segundos a Joaquim Santos, Carlos Magalhães. A equipa da Salvador Caetano conseguiria, no entanto, recuperar algum tempo em Montim, mas como as imagens demonstram, também recuperaram algum terreno. De acordo com o piloto de Penafiel, este encurtar de caminho, quando cumpriam a primeira das 5 passagens por este novo troço, ficou a dever-se a um ligeiro despiste. Mais tarde, Joaquim Santos repetiria a manobra e isso custou-lhe a desclassificação. Na produção, Fernando Pérez e Ricardo Caldeira foram os mais rápidos na primeira classificativa, mas a vantagem que conseguiram foi de apenas 3 segundos sobre Carlos Carvalho e José Alves. Os dois pilotos foram os grandes animadores do rally, trocando entre si os melhores tempos e alternando na liderança. Seguiam-se Rui Costa e Jaime Grácio no integral de 16 válvulas. No troféu Citroën AX, Pedro Azeredo e Carlos Fundo foram os melhores na primeira classificativa. Mas não manteriam a liderança do troféu, já que foram batidos no segundo troço por António Fernandes e Helder Rodrigues, que passaram a comandar esta classificação. José Carlos Passos e Álvaro Ferreira ainda estiveram no lote dos 3 primeiros do troféu, mas perderam essa posição com o desenrolar da prova. Tomás Melo Brainer e João Sena já eram à partida para esta prova os vencedores do troféu, que lembramos ficou decidido após a volta a Portugal. Mesmo assim, não deixaram de participar na derradeira prova a contar para a edição de 91 desta competição. Esta primeira secção da prova incluiu 7 troços com várias passagens por cada um deles. Aliás, os traçados das classificativas eram apenas 3, Veiga, Pereira e Montim, e os concorrentes repetiram-nos em 2 rondas. E foi na segunda passagem por Montim que Joaquim Santos e Carlos Magalhães perderam todas as possibilidades de manterem em aberto a luta pelo primeiro lugar. Cortaram caminho exatamente no mesmo sítio por onde na anterior passagem tinham atalhado. A organização, devido a um protesto e depois de ter visto estas imagens, resolveu desclassificar a equipa por manobra considerada incorreta e fraudulenta. Assim, Carlos Bica deixou de ter adversários neste rally. Mas como esta decisão só foi tomada a quando da neutralização em face, Santos e Carlos Bica, ainda durante a primeira secção, alternaram os melhores tempos nas classificativas. E se Carlos Bica e Fernando Prata nunca perderam o comando do rally, a verdade é que Joaquim Santos recuperou alguns dos segundos que perdera na primeira classificativa. Se não fosse a desclassificação, os dois partiriam para a última secção, separados por apenas 7 segundos. A mesma diferença que, após a primeira secção, separava os dois principais protagonistas da disputa no agrupamento de produção, Carlos Carvalho e Fernando Pérez. A vantagem era do piloto do Mitsubishi. Jorge Bica e José Ferreira, num Lancia de alta 4WD, chegaram à neutralização no 6º lugar, seguidos por outro Lancia, o integral de produção de José Manuel Cunha e Pedro Ramos. António Coutinho regressou aos rallies para disputar o Nacional de Produção ao volante um Sierra Cosworth 4x4. Dado o atraso na preparação do carro, esta prova serviu apenas para que o piloto e a equipa se preparassem para o resto do campeonato. António Fernandes terminou a primeira secção no comando da classificação do troféu Citroën AX, com uma vantagem de 7 segundos sobre Pedro Azeredo e Carlos Fundo. Na terceira posição do troféu e 12º da geral ficaram Inverno Amaral e Rui Bevilacqua. No final da primeira secção, depois de cumprir as 7 classificativas, num total de 167 km, dos quais apenas cerca de 40 em troços cronometrados, Carlos Bica e Fernando Prata lideravam o Rally Futebol Clube do Porto. Arriscámos um bocado para mostrar ao Santos que vinhamos com a disposição de andar depressa, só que a mistura dos pneus, que eram os M's que a gente usou esta manhã, não são os ideais para este piso. Tivemos alguma dificuldade de manter o carro na estrada, tivemos que abrandar um bocado o andamento, agora vamos mudar para eles e eu penso que os L's vamos resolver os problemas todos e vamos tentar atacar. À tarde, e depois da desclassificação de Joaquim Santos, Carlos Bica e Fernando Prata corriam apenas contra o tempo. A distância que os separava do segundo classificado, Carlos Carvalho, era superior a 1 minuto. E Carvalho protagonizava um dos mais interessantes despiques a que se tem assistido nos últimos rallies. Em cada troço, o piloto do Mitsubishi e Fernando Pérez obtinham cronometragens muito próximas.
A diferença entre os dois era de apenas 1 segundo, após as 3 primeiras classificativas da segunda secção. Rui Costa e Jaime Grácio continuavam a ser terceiros do agrupamento de produção. Em relação à tabela da classificação geral, estavam posicionados no 4º posto, que aliás já tinham à partida de fácil. O mesmo acontecia com Jorge Bica e José Ferreira num lance de alta 4WD, que continuavam a ser quintos. Para além da luta na produção, também o troféu Citroën AX constituiu um dos focos de interesse deste rally. À partida para a segunda secção, António Fernandes e Hélder Rodrigues eram os líderes desta classificação, com Pedro Azeredo a 7 segundos. Mas logo na primeira classificativa da tarde, Azeredo recuperou e a diferença entre os dois começou a diminuir. Após a passagem por Lameirinha, já só estavam distanciados 1 segundo. Inverno Amaral e Rui Bevilacqua mantinham-se na terceira posição do troféu. Tomás Melo Brainer e João Sena eram quartos. Os AX fechavam o lote dos 10 primeiros e estavam separados entre si somente por 12 segundos, pelo que qualquer atraso de um dos 4 concorrentes a este troféu provocaria alterações na classificação. O mesmo já não aconteceria em relação a Carlos Bica, cuja liderança nunca esteve em risco. Na produção, continuava tudo na mesma. Carlos Carvalho era o primeiro. Mas Fernando Pérez não desistia de tentar ganhar-lhe segundos, e o duelo entre os dois jogava-se em diferenças mínimas. Aliás, dadas as características deste rally, com classificativas muito rápidas e pouco extensas, que no final somavam apenas cerca de 130 km cronometrados, não é de admirar que os andamentos dos primeiros se aproximassem tanto. Alfredo Barros Leite e João Batista eram sétimos da geral. A equipa do Volkswagen Golf lutava pela 6ª posição, opondo-se à dupla Costa Azevedo-Fernando Cruz. Nas classificativas da tarde, as duas equipas trocaram de posição após cada um dos troços, alternando no 6º lugar. A vantagem no final do rally viria a pertencer a Barros Leite, que bateu o seu adversário por 11 segundos. António Fernandes perdera, entretanto, a liderança do troféu Citroën AX para Pedro Azeredo, mas logo a seguir, 2 classificativas mais tarde, recuperou o primeiro lugar, quando Azeredo se atrasou muito devido a um furo. Inverno Amaral chegara ao 2º lugar do troféu, mas foi obrigado a abandonar quando se soltou o tubo do óleo do seu AX, o que impossibilitou o piloto algarvio de continuar a pressionar António Fernandes. Tomás Melo Brainer e João Sena foram quem mais beneficiou de todos os azares dos outros concorrentes ao troféu. Apesar de nunca terem deixado de andar perto dos primeiros, mantinham um andamento cauteloso, que no final viria a ser premiado. E a reviravolta, na verdadeira acessão da palavra, na classificação deste troféu, deu-se na última passagem por Lameirinha, quando o líder, António Fernandes, capotou. Apesar do estado em que ficou o carro, depois deste aparatoso acidente, nem António Fernandes nem o seu navegador, Hélder Rodrigues, se queixavam de qualquer sequela física. Só ficou a sensação de esta ter sido a pior maneira de terminar a disputa do troféu Citroën AX. Eu acho que o meu carro já estava com problema de suspensões. Forcei um bocado o andamento e pronto, o carro não aguentou. Este andamento eu devia ter um bocado mais de juízo para vir um bocado mais devagar e se não desse o primeiro, dava o segundo ou o terceiro. É só isso. Com o abandono de Fernandes, Pedro Azeredo e Carlos II passaram a ser segundos do troféu, enquanto que Tomás Melo Brainer e João Sena viram assim chegar-lhes às mãos o primeiro lugar na última prova a contar para esta competição. Um final feliz para os vencedores desta primeira edição de um troféu que em muito contribuiu para animar o Campeonato Nacional de Rallys e que esperamos se repita nas próximas épocas. Fernando Pérez e Ricardo Caldeira, animadores da luta pela primazia na produção, acabariam por cair para o 10º lugar depois de terem perdido muito tempo no último troço com problemas na caixa de velocidades do Sierra Cosworth 4x4. Assim, Rui Costa e Jaime Grácio, num lance integral a 16 válvulas, ascenderam ao 2º lugar do agrupamento e 3º da geral. Uma posição que permeia o bom andamento imprimido durante toda a prova e a constância demonstrada ao longo do rally. Para Carlos Carvalho e José Alves, no Mitsubishi Galant CR4, depois de acesa luta com Fernando Pérez, a vitória no agrupamento de produção e o 2º lugar da geral, a quase 2 minutos de Carlos Bica e Fernando Prata. E
para os campeões nacionais, esta foi a quarta vitória consecutiva numa prova do Nacional de Rallys. É verdade que este lugar ficou decidido logo desde cedo. E, ao que parece, a possível concorrência não tem estado à altura, o que é muito tem facilitado a tarefa a Carlos Bica. Mesmo assim, o mérito pertence-lhe, já que esta tem sido uma época bem gerida, embora pouco interessante. Eu gosto deste rally porque é um rally sprint, se anda muito depressa, tem bom piso, mas eu gosto mais de rallies grandes. Mas este é um rally que eu tenho que sempre gostar muito, porque foi a minha primeira vitória no Nacional, foi neste rally. Carlos Carvalho foi o segundo da geral e primeiro da produção. Foi extremamente positivo, na medida que foi disputado ao segundo até praticamente ao último troço. E quando é assim, além de ser extremamente emotivo para nós condutores, é extremamente emotivo para o público. O grupo turismo estava decidido, ainda bem que o grupo de produção foi disputado desta forma até ao fim. Para nós foi extremamente agradável ganhar um rally desta forma. Classificação final do Rally S Futebol Clube do Porto. Em primeiro lugar, Carlos Bica e Fernando Prata, com 1 hora, 35 minutos e 32 segundos. Em segundo, Carlos Carvalho e José Alves, a 1 minuto e 55. Em terceiro, Rui Costa, Jaime Grácio, a 5 minutos e 22 segundos. Em quarto, Jorge Bica e José Ferreira, a 6 minutos e 4 segundos. E em quinto, Barros Leite e João Batista, a 7 minutos e 7 segundos. Em relação aos campeonatos nacionais, Carlos Bica lidera com um total de 1071,5 pontos. Em segundo lugar, Fernando Pérez e em terceiro, Tomás Melo Brainer. No grupo de turismo, Carlos Bica é novamente o primeiro com 427 pontos. No segundo lugar, Pedro Azeredo com 265. Na produção, o líder é Fernando Pérez com 368,5 pontos. Segue-se-lhe Paulo Monteiro com 234,5 pontos. A próxima prova do Nacional de Rallys é o Rally Rota do Sol, a disputar de 24 a 26 de maio.